Olá, eu hoje vou conversar com Érica Delana, neuropsicóloga. Há um certo sentimento de solidão no mundo de hoje, em que as relações sociais vão se tornando mais instáveis, menos previsíveis, e por outro lado, o indivíduo vai se sentindo mais desprotegido, porque a crise fiscal leva os estados a encolher a sua rede de proteção. Isso está se dando no mundo inteiro, né? E sociologicamente isso significa que nós estamos entrando numa sociedade, pelo menos durante essa longa transição, que essas transformações vão acontecendo até elas se consolidarem e novas formações sociais, a gente diz que o indivíduo está por conta própria. Isso aumenta consideravelmente, digamos, a taxa de solidão dos indivíduos, a sensação de solidão em relação a épocas passadas, né? Sim. E a gente percebe isso, Sérgio, assim, em pessoas de diferentes idades, né? Assim, no ambiente de atendimentos em psicologia e conversando também com outros profissionais, inclusive médicos também, né? Assim, a gente percebe crianças que dizem que se sentem sozinhas, né? Que tem ali pai e a mãe, né? Não tem, existe uma disponibilidade daqueles cuidadores ali, não são crianças que estão numa instituição, né? Abrigadas, enfim, crianças que têm família de fato, e elas não se sentem próximas dos pais. Então, que tipo de relação familiar a gente tem estabelecido para que as pessoas dentro do núcleo familiar se sintam tão sozinhas assim? Né? E aí a gente vai ver crianças e a gente vai sofrendo esse distanciamento afetivo, né, relacional, e a gente vai ver as taxas de suicídio, de ideação e intenção suicida em crianças aumentando, né? Isso é um consenso com o pessoal da área de saúde, a gente está vendo esses números aumentarem. A gente vai ver adolescentes, então, né, assim, a questão daquela proximidade que a rede social te garante, né, ou te mimetiza, né, do que você está próximo de centenas de amigos, quando na verdade você não está próximo de ninguém, você está próximo apenas de uma tela, né, e as interações ali acabam sendo interações muito pontuais, nada profundas e muito positivas, né, muita felicidade, está tudo muito bem, mas quando eu preciso de alguém para conversar sobre as minhas questões mais difíceis, ali não é o lugar. Né? Então, cadê esses seres sociais, esses outros sociais que poderiam compartilhar comigo esses afetos negativos? Onde é que estão os ombros, né? Onde as pessoas os ombros? Em quem eu posso fazer confidências Exatamente. a respeito das minhas angústias pessoais, né? Na adolescência, né, Érica, ela é um momento particularmente difícil da vida dos indivíduos, das pessoas, né? Porque é uma época de muita transição pessoal, né? Sim. Muita transformação, muita esquisitice que vai acontecendo com o nosso metabolismo, né? O nosso corpo, e ao mesmo tempo uma identidade fica meio difusa. E isso num mundo que está cada vez mais sem lugar, cada vez mais instável. De fato, a crise da adolescência deve estar se tornando mais aguda, né? Sim. E a gente começa a perceber fenômenos, por exemplo, como as pessoas definindo a adolescência agora, né, até os 30 anos de idade. Oi, como assim? Né, assim, a adolescência é essa que antes durava 4, 5 anos ali antes dos 18 anos e agora ela se estende até os 30, 35. Né? Então, assim, quando é que essa adolescência vai acabar? Né? E eu acho que a gente, não posso dizer que era um paradigma único, mas a sociedade que a gente conhecia, ela era muito delimitada, os papéis eram muito delimitados e as idades também acabavam acompanhando esses papéis, né? Então, um garoto de 18 anos já tinha que estar se organizando, né, 2, 3 gerações atrás para começar uma família, para ter um trabalho, né? E hoje um garoto de 18 anos, né, não se sente capaz. Então, como assim? Né? Que regras sociais são essas que fazem com que a minha identidade não se defina no mesmo tempo em que 2 gerações atrás ela se definia? Porque se eu não tenho uma visão mais acertada sobre quem eu sou, eu começo a ter um problema, e como as relações são, e como o mundo eu começo a ter um problema que para o cérebro humano é muito complicado, que é a falta de previsibilidade. Né? O nosso cérebro ele foi sendo desenvolvido ao longo do tempo para a gente criar conexões entre ideias que nem sempre estão conectadas, mas visando alguma possibilidade de prever o futuro, né, para a gente se sentir mais protegido. Mas quando as regras não estão claras, eu não consigo criar associações, e aí eu fico nessa impossibilidade de prever o que vai acontecer. E isso aumenta a ansiedade, né? Isso aumenta a angústia e isso vai aumentar esses sentimentos negativos. Né? É um mundo muito difícil de você ter uma definição precoce do que você quer ser quando você crescer, né? Porque, na verdade, as profissões estão desaparecendo, várias estão se desfazendo, o mundo está todo mudando, os paradigmas estão mudando, então
que vai ter para mim no futuro, né? Essa pergunta está se tornando uma pergunta ampla demais, né? Quer dizer, eu não sei o que vai ter para mim no futuro em todas as áreas. Eu queria comentar uma área específica que é a construção da família. Né? A gente começa a perceber jovens, tanto homens quanto mulheres, né? Ou adultos jovens, com uma dificuldade de iniciar as suas famílias porque eles não se sentem preparados para ter filhos. E por que eles não se sentem preparados para ter filhos? Porque eles vão ter que cuidar sozinhos, às vezes um casal jovem, cuidar sozinho de um bebê. E isso não é a história humana. A história humana não foi construída assim. Né? A gente ainda existem hoje... Tribais, né? Nós somos muito tribais, né? Era o que eu ia comentar. Ainda existem hoje populações que vivem o nascimento de uma criança como filho daquele grupo. Né? Então, eu tenho um bebê e esse bebê é cuidado por vários adultos daquele grupo em que eu estou inserido. Hoje não, hoje, né, até os casais estão sós. Né? A solidão também está no núcleo familiar, então você vai ver um casal que tem que se organizar sozinho, né, com um bebê, ou até mães solo, né, que também a gente tem essa configuração familiar atual, mães e pais solos, e aí o sentimento de solidão aumenta e as dificuldades também na manutenção daquela família vão ser maiores, e aí o medo de começar a família também vai ser grande, né? Por outro lado, também a gente tem o problema da mobilidade, né? Nem que não exista família, mas é que as pessoas elas vão ter que se mudar, elas têm que sair. Em alguns países essa experiência é mais precoce, porque, por exemplo, países como os Estados Unidos, normalmente os jovens estudam em universidades que ficam longe de casa, então eles já saem de casa, pelo menos na idade universitária, né? No Brasil é menos assim, mas está começando a ficar. As universidades aumentaram no interior e as oportunidades estão cada vez mais disseminadas fora de casa, então essa mobilidade também produz isso, né? Quer dizer, eu acabo saindo e ficando só num outro local, ou para estudar, ou para trabalhar, para me virar, né? Isso sem falar nas populações que sofrem violência, em que o pai é morto muito cedo, né? Esse genocídio que acontece nas populações pobres, negras, de jovens negros, né? Nas favelas, nas periferias do Brasil, que acabam deixando mães só com os seus filhos, sem mais outra proteção, e também as diferenças, as desigualdades que produzem muitas situações diferentes para as quais a sociedade não tem capacidade de lidar, né? Estou pensando aqui, por exemplo, no fato de que mulheres de classe média, jovens de classe média, têm adiado a gravidez, enquanto que jovens de comunidades mais carentes têm antecipado a gravidez, né? Ficam grávidas muito jovens. Isso também produz dois tipos diferentes de solidão, né? Você acha que essa perspectiva do indivíduo só, essa velocidade da mudança que deixa a pessoa desconcertada, incerta, ela vai produzir um processo de aceleração da adaptação das pessoas ao novo ambiente? Olha, Sérgio, a gente sabe que o nosso repertório ele se atualiza, né? A gente tem uma propriedade cerebral que se chama neuroplasticidade, acho que já é bem conhecida, né? E essa propriedade garante ao nosso cérebro criar adaptações a novas demandas, né? Então, se eu sou uma criança que me estabeleço num lugar de língua portuguesa, vou aprender aquela língua, se depois eu mudo de cidade ou de país e me estabeleço num outro lugar, eu vou aprender uma nova língua, e a gente só aprende uma nova língua por uma questão de plasticidade cerebral. A gente aprende, né? O nosso cérebro é capaz de sofrer essas modificações. Entretanto, o que a gente sabe é que essa plasticidade ela não tem a força para fazer uma adaptação muito grande num período curto de tempo, né? A gente vem fazendo essa mudança, né? Essa adaptação, essa evolução de acordo com os paradigmas sociais, ambientais, né? Melhor dizendo, que se apresentaram para a gente ao longo de milhares de anos, mas agora a gente está usando um software meio desatualizado, né, em relação ao que a gente tem no mundo atual, especialmente em relação às configurações sociais. Eu acho que a gente pode sim se adaptar a novas configurações, pode, mas a gente também não pode deixar de trazer para esse entendimento que o nosso cérebro vem sendo aprimorado, vem sendo desenvolvido
para dar conta de um determinado modelo, né, que foi predominante durante muito tempo, muitos milhares de anos. Não é muito tempo na nossa civilização ocidental, né, atual, mas de milhares e milhares de anos. Para você ter uma ideia, um bebezinho recém-nascido, existem alguns paradigmas muito interessantes, né, dessas pesquisas com o que a gente pode chamar de inato. Né? Esses bebês recém-nascidos, a eles é apresentado um teatrinho em que tem um personagem que coopera e um personagem que não coopera, que se aproveita dos recursos sem trabalhar muito. E depois a gente apresenta para o bebê esses dois personagens, eles são visualmente diferentes, e a gente computa quanto tempo o bebê passa olhando, bebezinhos muito pequenos, quanto tempo eles passam olhando para aquelas figuras. E os bebês humanos, eles têm uma preferência pelos cooperadores. Então, de alguma forma, a gente tem essa maquinaria já desenvolvida para querer apoio, suporte, cooperação. A gente é assim, né? Nós somos seres super sociais e somos cooperadores. E se isso falta, demora muito para eu fazer essa adaptação, né? Então, vamos ver uma outra hipótese, né? Como sociólogo, eu fico olhando aqui e digo assim, bom, por outro lado, se nós temos essa aptidão para a sociabilidade, se nós somos seres sociais, e até com uma tendência tribal, a gente, como nós somos os agentes dessa mudança, essa mudança não acontece apesar de nós ou sem nós, ela acontece conosco, né? Nós somos parte dessa mudança. Boa parte dessas revoluções que nós estamos falando aí, dessas transformações, decorrem de escolhas coletivas que a gente tem feito ao longo dos anos, né? E então, na verdade, olhando do ponto de vista das nossas aptidões como espécie humana, a tendência é que as novas sociedades que vão emergir desse processo de mudança, de transição, sejam sociedades de alta sociabilidade também. Né? É mais fácil a gente moldar uma sociedade para o nosso padrão de sociabilidade do que abandonar um padrão evolutivo, né, que decorreu das nossas adaptações sucessivas à vida social, para viver todos nós como seres solitários no mundo por conta própria, né? Sim. E aí, se você conseguir orientar isso, né? Eu concordo com você, eu acho que essa mudança é feita conosco, né? Se a gente consegue orientar, pelo menos contra a pressão biológica, a gente não está indo, né? Claro. Se a nossa ideia for criar sociedades mais cooperativas, então a gente já tem essa força biológica de milhares de anos a nosso favor. Então, eu acho que isso já é um ponto que pode ajudar. Legal. É isso. Tem uma esperança, né? Sim. Nós somos portadores de uma promessa de sociedade mais cooperativa, apesar do fato de que em determinados momentos da nossa vida a gente faça escolhas coletivas que vão na direção contrária a isso, né? E aí produzem esses efeitos negativos que a gente está discutindo aqui, né? A solidão, o medo, essas reações que também são disruptivas para o indivíduo, né? São. Essa vida, esse grau de estresse é muito disruptivo para nós, né? Sim, é disruptivo. A gente vai conseguir estudar mecanismos biológicos que, inclusive, vão mostrar que o estresse ele vai alterar não só, né, o nosso comportamento ali social, mas a nossa saúde, né? Então, assim, claro. Eu tenho uma série de trabalhos na literatura que vão mostrando que a gente, ao se sentir muito estressado, a gente começa a ter impacto na nossa imunidade, né, no sistema endócrino, e aí a gente começa a ter problemas de saúde. Isso se torna um problema de saúde coletiva, né? Se o coletivo não funciona bem, isso acaba voltando para lá, né? De uma forma mais gerando até mais custos mesmo, né? Porque você deixa de ser uma pessoa saudável porque está estressado. É isso. A gente pode combater esse estresse e, mais do que isso, há uma esperança de que a sociedade do futuro, que está emergindo aí nessas brumas da transição, nos leve a uma sociedade mais cooperativa e até mais igualitária. Se você gostou desse episódio, quer ver outros episódios da série Entrevista, basta acessar o Futura Play. Até mais!